Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais um programa Escola Bíblica, na TV também, no rádio. Nós estamos aqui, Arisneide, Márcio Cleiton, Liliane, Eliane, né? A Eliane está aqui conosco hoje também. Então é isso aí, nós estamos aqui no segundo trimestre de 2023, segunda lição hoje, né? Mas vamos orar, né? Fazer uma oração aqui para que Deus venha iluminar nossa mente e dos telespectadores, dos ouvintes do rádio, né? Que venha ouvir a palavra como Deus quer. Não como o homem quer, mas como Deus quer. Então, que Deus venha fazer a vontade dele e falar aquilo que ele quer. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, estamos gratos, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez com mais um programa. Meu Deus, Escola Bíblica, que o Senhor venha, meu Deus, abrir nossas mentes, tanto para falar aqui, comentar, é o que está comentado já na revista, e o Senhor nos dê a revelação da palavra, meu Senhor, para falar não o que queremos, mas aquilo que o Senhor quer. E assim abrir a mente também dos nossos telespectadores e ouvintes, para que eles venham compreender a Tua palavra e entender que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eles todos dependem do Senhor. A sua vida, a vida de cada um está escondida no Senhor. Pai, abençoa, cuida, ajuda. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pois é, nós estamos aí nesse segundo trimestre, o assunto relacionamentos em família, né? O assunto geral desse trimestre. Aí, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Ou seja, nós tiramos os exemplos da palavra de Deus, aquilo que deu certo nós precisamos fazer, né? É bem? Exatamente. E aquilo que não deu certo, ou seja, que Deus diz para não fazer, é não fazer mesmo, né? Então é isso aí, tirando exemplo da palavra de Deus, para que as coisas venham a dar certo. Nós estamos aqui ainda com esses papéis, né? Porque a nossa revista aqui em Laranjal do Jari, no estado do Amapá, não chegou. Deu um problema aí, até agora não chegou aqui. Enquanto isso, nós vamos puxando na internet aí, vamos trabalhando, né, bem? Isso. Então, nós vamos aqui. O assunto da lição de hoje. A predileção dos pais para um dos filhos. Então, esse é o assunto nosso de hoje, né? Ou seja, o pai fazendo a acepção ali dentro da casa, escolhendo um filho como predileto, né? Né? É isso aí, né? Então isso vem prejudicar a família, né? Então vamos aqui, texto áureo. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Verdade prática. A preferência de filho dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles, né? Então é isso aí. Promove, ou seja, incentiva, né? E ser egoísta, né? Isso. Ser egoísmo é exatamente você se achar melhor do que o outro, é isso aí, né? Egoísta, né? Então é isso aí. Então aqui nós já vamos para a leitura bíblica em classe, né? Aqui com a irmã Arisneide, né? Gostaria de agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus, essa palavra que transforma as nossas vidas. E nós pedimos ao Senhor que venha tocar profundamente aos nossos corações, porque somos filhos de Deus e precisamos ser abençoados por Ele diariamente. Então vamos dar continuidade aqui à leitura bíblica em classe.
Estamos hoje discorrendo sobre uma família. Nós estudamos na lição anterior sobre Abraão e Sara, e hoje sobre o filho de Abraão, Isaque, aquele filho da promessa. E na sequência, os filhos que este casal teve, gêmeos, né? Então hoje nós discorreremos sobre esse tema da família de Isaque, Rebeca e os seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 25, 19 ao 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então aqui a gente vai ver aqui aí na verdade já existia isso aí pela vontade do próprio Deus, né? Ali 2 povos, então, no ventre. Só que aqui nós vamos estudar exatamente a interferência ali do homem agir querendo ajudar Deus. Foi o que a gente estudou aí sobre a Sara e Abraão, né? Abraão e Sara ali, que tentaram antecipar ali a promessa de Deus. Da mesma forma, foi a Rebeca aqui também, né? A gente vai estudar sobre isso aí, que ela fez ali um esforço que acabou ficando meio se atrapalhando, né? Atrapalhando a família e tudo. E ficou fora do propósito de Deus por isso aí, porque ela sabia que tinha uma promessa na vida de Jacó, mas ela quis antecipar, né? Então a gente vai estudar aí sobre isso aqui, né? Dessa interferência do homem querendo ajudar Deus, né? E ainda, porque nós já estamos falando de pessoas de Deus, né? Quando não tem Deus, esse aqui é difícil mesmo, né? Porque, em primeiro lugar, aqui eu digo aqui que a gente está falando aqui para a pessoa que não conhece Deus, não conhece a palavra. E nós estamos aqui a gente sempre fala meio que evangelístico aqui, meio levando uma palavra bem rasa, bem superficial, como diz o apóstolo Paulo, é leite, né? É um leitinho ali, porque nós não podemos falar uma linguagem muito aprofundada na Bíblia que as pessoas não vão entender. Então, a gente vai falar que o principal para uma família é temer a Deus, ele conhecer a Deus. Se quem conhece se atropela, acaba errando, imagina quem não conhece a Deus, né?
tem promessa, tem tudo, aí ele quer ajudar Deus, ou seja, de alguma forma quer ajudar onde não pode ajudar. Então é isso aí. Então nós vamos aqui os objetivos, né? Os objetivos da lição. Primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Exatamente. Aí nós vamos aí, pode comentar alguma coisa, bem? Tem um comentário aqui na introdução que eu acho muito interessante, vou até ler. Na lição desta semana veremos que quando desviamos das normas de convivência saudável que Deus estabeleceu em sua palavra, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. No livro de Gênesis, encontramos a predileção dos filhos por parte do casal Isaac e Rebeca. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos, pois estes são heranças do Senhor. E cabe aos pais a responsabilidade com o desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. É uma responsabilidade muito grande que nós, pais, temos de não preferir, de não termos preferência. É certo que, assim como os dedos da nossa mão, assim como todos os membros do nosso corpo, eles diferem. Os filhos também são diferentes. Existem aqueles filhos mais tranquilos, aqueles filhos mais obedientes, mas essa não é uma razão, não nos dá motivo de tratá-los indiferente, porque o amor, da mesma forma como Deus ama a família, da mesma forma como Deus ama a igreja, da mesma forma como Deus se entrega, este amor também precisa estar no nosso coração, dentro do nosso lar, para não gerar partidarismo, para não gerar conflito, porque quando um filho percebe que é tratado com indiferença, em detrimento de um outro irmão que é tratado com preferências, isso vai gerar nele um conflito interno. Ele vai se questionar por que eu estou sendo tratado de forma diferenciada, por que eu sou inferiorizado. Então aí já começa a dissensão, já começa a divisão dentro do próprio lar, onde nós precisamos, como pais, imprimir na mente dos nossos filhos que a amizade, que a cumplicidade, que o amor, ele precisa ser manifestado diariamente. Então, se isso já vem do mau exemplo dos pais, não adianta cobrar isso dos filhos, essa amizade, porque eles vão ver que eles mesmos estão sendo tratados de forma diferente. Então, que nós possamos pedir a iluminação de Deus, porque quase todas as famílias experimentam isso. Às vezes, indireto, tem filhos que percebem, mas eles não relatam, não discutem, mas eles guardam essa experiência negativa e vai para além da sua fase infantil, adolescente, jovem. Ele carrega para dentro da sua família e, às vezes, perpetua o erro, como o próprio Jacó. Ele perpetuou o erro porque ele vai preferir lá na frente o filho dele, José, né? E ali ele vai homologar aquela preferência, dando uma capa diferenciada para o filho. Então, que nós não cometamos este mesmo erro, porque isso é muito danoso para a nossa família. Aí vem aquele outro lado, né? Da razão, assim... puxando uma razão humana ali, né? Que a gente tem que ver aqui os outros lados, porque as pessoas vão se questionar nesse assunto aí. De dizer, não, porque tem um aí que não concorda nada comigo. Né?
sempre vai ter aquele que não concorda mesmo. Você vê que a primeira família ali, pelo menos depois do pecado ali, que nasceu logo o Caim, ele não aceitou os conselhos do pai. E nem de Deus. Deus, o próprio Deus chamou a atenção dele, ele rebelde. Aí largou os pais, matou o irmão e foi morar para outro canto. Quer dizer, largou a família ali. Então você vai ver aí que você vai enfrentar esse tipo de coisa, né? Esse outro lado aí que eu estou falando, que tem que ter essa compreensão e dentro, buscar essa mansidão, essa temperança, esse controle, esse amor, essa paciência, dentro da palavra de Deus, que é exatamente o que nós estamos falando, né? É que os conflitos com exemplo da palavra de Deus. Aí como o próprio Jesus não fez a vontade dele, em Hebreus diz que ele suportou a cruz e desprezou a afronta. Então aquela coisa, dentro da família você às vezes como pai você vai se sentir afrontado pelo filho, que, no sentido que eu digo de não concordar contigo, né? E você não concordar com ele. Então é o caso aqui da gente ver e compreender isso aí, que Esaú concordava com o pai com ele ali. Já a Rebeca tinha sido dito para ela, o próprio Deus disse, que ele era o abençoado, né? Que o maior ia servir o menor, ela já tinha certeza disso, ela disse, vou ficar do lado certo, vou ficar do lado errado, sei lá, já teve esse lado aí, que humanamente falando, eu estou dizendo, que teve essa preferência, não, eu vou ficar mais aqui porque eu sei que aqui está a bênção, né? Eu vou concordar, e isso incentivou ela a acabar errando, porque ela quis antecipá-la, que ela fez com uma jogada, uma mentira ali, inventou uma farsa, né? Para antecipar esse negócio aí. Não é bem antecipar, mas resolver. Porque ela viu ali que, rapaz, era possível que o homem vai dar a benção pro errado mesmo, eu vou inventar uma moda aqui, né? Então isso acabou prejudicando, porque se fosse o próprio Deus, ele resolvia como? Ninguém sabe, mas ia resolver, né? Porque ele tinha prometido, né? Então que a gente possa fazer isso. Tem promessa de Deus, tem para um filho, não tem para o outro, faz o quê? Mas você não pode querer agir nessa situação aí. A única coisa que pode fazer é lamentar, se a pessoa não quer Deus, se a pessoa é rebelde, é contrário, né? Mas como eu já disse na lição anterior, o próprio Jesus disse que ia trazer essa contenda para a família, porque um quer seguir o certo e outro errado. Então está 5 divididos numa casa. É claro que tem vezes que não é bem assim, isso não é uma lógica, toda família ser dividida, mas a maioria das vezes sim. E a gente tem que aceitar isso e saber que a vida é assim mesmo, né? E sobre essa questão dessa oposição, dessa contrariedade em relação aos meus filhos, isso também não nos dá o direito de tratá-los com indiferença, porque nesse comportamento diferenciado eu posso estar sendo pressionada a também ver as coisas de uma outra forma. O que dá para a gente entender é que Deus também trabalha não só nos filhos, mas em nosso coração. Às vezes eu preciso ser tratada na questão da paciência, na questão da tolerância, não tolerar os erros, mas ter aquela tranquilidade de chamar com muito amor, aconselhar. Não se sabe se essa criança, esse adolescente, esse filho vai absorver, mas de alguma forma nós temos que nos sentir com a sensação de dever cumpridos como pai. A questão da Rebeca, desse favoritismo, de querer que as coisas aconteçam a qualquer custo, isso também foi uma falta muito grande de sabedoria. Quantas vezes nós mulheres temos essa falta de sabedoria, essa precipitação? Nós estudamos na lição passada. Então as mulheres tendem, porque elas são muito emotivas, é a emoção dela.
Então, ela queria que tudo acontecesse ali no imediato, mas as propostas e os planos, o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa família, ela se cumprirá. Se por um lado, para um dos meus filhos, não é aquele favor, aquele glamour como eu gostaria ou como eu espero, mas Deus tem um propósito para todo ser humano. A questão é, eu preciso me encaixar naquilo que Deus tem para mim. Deus não tem preferência. É claro que Ele vai encontrar aqueles corações, aquelas pessoas alinhadas, mas Deus também tem desejo de tratar com essas pessoas e dá muitas oportunidades. Nós sabemos, nós vemos isso diariamente. Deus dá muita oportunidade para aqueles que estão se sentindo excluídos, se incluir, porque o propósito de Deus inclui a todos. Então, que a gente não se sinta tipo, Deus não me ama, Deus só ama meu irmão, porque às vezes a gente tem essa imagem tanto dentro da nossa família quanto fora, na questão de Deus. Deus não me abençoa, por que que fulano é tão abençoado? Esse não deve ser o nosso questionamento. A nossa questão deve ser como eu posso me aproximar de Deus, independente daquilo que Ele me dá, independente daquilo que Ele está me favorecendo agora, independente disso eu quero um coração pronto para amá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. E Deus quer isso de cada um de nós. E dos nossos filhos também, né? O pai também, aquela questão de como ele é o provedor, ele é o que tem a autoridade na casa, né? Como primeiro. Aí às vezes ele se sente ameaçado assim, né? Mas tem que controlar isso aí, como eu já falei, com a mansidão, buscando no Senhor, a sabedoria, né? De Deus ali, para que... Aí ter essa paciência, essa longanimidade, para esperar, né? Deus agir, né? E aí, principalmente quando a gente está falando aqui, como eu já disse, não estamos falando só para crente, para a pessoa que conhece o Senhor. Mas estamos falando para as outras pessoas. É que venha buscar nisso aí. Quem não conhece a Deus, buscar conhecer que Deus, na palavra de Deus, ela não é só simplesmente um entendimento, mas um poder. Que Ele pode controlar as pessoas, se a pessoa der lugar, claro. Então, o temperamento de uma pessoa não muda se não for com a palavra de Deus ali. Porque... o que é isso? É o temor, né? A pessoa ter o temor de Deus, né? Uma vez eu até assisti um filme que é um casal que tinha um filho rebelde, mas terrível. Ele disse para a esposa dele, ela se reclamando, o que nós vamos fazer com esse menino? Não tem o que fazer mais. Ele disse, coloca o temor de Deus no menino. Então procura ele ter temor de Deus. Se ele tiver o temor de Deus, ele se controla. E aí, com muitos anos depois, apareceu já eles velhinhos, e eles comentando que o menino tinha mudado. Porque eles pregaram a palavra de Deus para ele começou a temer a Deus. Então, pelo temor de Deus, ou seja, um respeito, um reconhecimento que Deus é o nosso Salvador, é o dono da vida, ele muda as atitudes. Não é que ele não tenha vontade de fazer, continua com aquela natureza lá, mas ele controla essa natureza, né? Então a mesma coisa a questão do pecado, né? Que tem aquela natureza pecaminosa, nós, né? Mas nós controlamos essa natureza de pecado que está em nós com o poder de Deus, com a palavra de Deus, o temor ao Senhor, né? Em temer o Senhor você consegue, né? Então é isso. Aí a questão de filho, obedecer pai, também essas questões vai pelo temor, né? Você saber, conhecer, respeitar e saber que ele é para ser honrado, os pais. Mas meu pai é sem vergonha, mas naquilo que te cabe, que você tem um dever de honrar ele. É teu pai, é tua mãe, você tem que honrar.
né? Agora, é claro que você não vai concordar com os erros dele, né? Mas dentro daquilo que é a responsabilidade tua como filho, você precisa fazer. É isso aí. Eu acho... tanto que Paulo, quando ele fala aos Efésios, Paulo, capítulo 6 ali, versículo 1, 2, tá? Ele fala do pai, tanto do pai como do filho, os filhos honrar os pais, ele fala no Senhor. Exatamente. O pai amar os filhos, ou seja, ensinar os filhos no temor do Senhor. Então, o que é isso? Ele inclui a palavra de Deus, nada fora da palavra. O que é fora da palavra não tem muita responsabilidade. O reino de Deus tem a linguagem da honra, né? Então, se nós não aprendermos isso, nós estamos fadados ao fracasso mesmo, porque a honra, ela é devida. Exatamente. Nós vamos aí para a introdução, então? Vamos para a introdução. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Predileção, palavra-chave. Ou seja, fazer acepção de pessoas, seja até mesmo, a gente pode abranger aqui, não só para a família, mas porque Deus ele não faz. Você vê que Deus ele tem todo o poder, né? Mas ele não faz acepção de pessoa, ele não tem preferência por uma pessoa, né? Então, eu até falei ontem, eu pregando, eu falando que Deus, ele não importa como tu tá vestido, quantos diplomas tu tem ou não tem nenhum, se sabe o A ou nunca sabe o que é A, ou tá sujo, tá bem vestido, Deus não olha para esse lado, não. É claro que é bom, né? Você andar bem, se puder andar bem limpinho, não é questão de bem vestido, mas de ter dinheiro, de boas roupas, de marca, não é isso não. É uma questão de andar limpo, né? Mas Deus, ele não olha para isso aí, não. Ele olha para o coração. Então, o pecado é que faz o homem não ter vestimenta, tá nu, quando ele está no pecado, e ele ser fedorento, ele ser uma carniça, né, diante das narinas do Senhor. Então o pecado é que fede nas narinas de Deus e faz com que você se afaste de Deus. É o pecado. Agora o resto, quando você obedece, né, bem? Então aí você se aproxima. Então nós vamos aí já para o primeiro tópico. O primeiro tópico é o plano de Deus para a família e sua presciência. E esse primeiro tópico será dividido em 2 subtópicos. O primeiro, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. E o segundo subtópico, que é o propósito presciente de Deus. No primeiro subtópico, fala: Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta, conforme Gênesis 25, versículo 21. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Gênesis capítulo 25, versículo 26. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Exatamente.
Quer comentar mesmo? Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó tinha consciência disso, que eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Então, a única questão nossa é estarmos totalmente alinhados com a vontade de Deus. E a cada decisão, a cada dia, estarmos buscando esse alinhamento, porque uma decisão certa do hoje não vai me garantir que eu tome uma decisão certa amanhã se eu não me submeter à vontade de Deus no amanhã. Eu preciso estar buscando a sabedoria, a vontade de Deus, o propósito de Deus a ser cumprido na minha vida todos os dias da minha vida. Ver que era promessa de Deus eles casarem, era promessa de Deus ter filhos, e a falha já ocorreu aqui na frente. Isso mostrando que mesmo com as falhas do homem, que todos falham, mas mesmo assim o propósito de Deus não foi impedido, porque o propósito de Deus era que Jesus viesse dessa semente, né? A semente de Abraão. Então, estamos aqui no filho de Abraão, Isaque. Então, Deus iria cumprir o seu propósito. Jesus iria chegar dessa linhagem. E os tropeços estavam acontecendo, mas Deus, ele sabe trabalhar nas nossas falhas também. E tudo no tempo certo vai acontecendo quando nós nos deixamos ser guiado ou trabalhado pelo Espírito de Deus ou pelo Senhor. E Isaque, Rebeca, essas falhas não anularam eles do propósito de Deus, né? Eles continuaram e deixaram um legado para todos nós. Aí você vê aqui que um exemplo assim para o jovem de hoje, né? É fora do assunto um pouquinho, mas sempre no assunto, que é pai e filho aqui, família. Assim, um rapaz desse aqui esperou 40 anos. Né? Ali, quem não queria casar com o filho de Abraão? Rico, né? Famoso Abraão, na época, né? Quem não queria? Muitas mulheres queriam, mas ele não quis nenhuma. É o contrário de Esaú, que Esaú foi casar com uma mulher que não era de Israel, não era dali deles, da linhagem. Já o Isaque, que é o pai dele, né? Ele esperou, aí o pai dele que escolheu uma da família dele, né? Para não pegar uma pessoa de fora, quer dizer. Então, e depois esperou 20 anos aí pela promessa, orando. Tudo foi certinho. O erro ficou lá nesse tropeço, lá no final, né? De querer adiantar a coisa, querer antecipar, né? Então, isso aí acabou falhando, porque o homem acaba falhando mesmo, mas que a gente venha fazer de tudo para não ter falha, né? Exatamente. Aí vamos aí, então... O segundo subtópico, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca, conforme Gênesis 25 e 23. Isso independia das circunstâncias que envolvesse essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaque e Rebeca, concebeu filhos gêmeos, Gênesis 25 e 21. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaque. Está registrado em Gênesis, capítulo 25, versículo 22. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano,
Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Na verdade, nós determinamos o futuro aí, né? De tudo, né? A gente tem que ter esse entendimento que Deus, ele não fez nenhum para a perdição, ou seja, não criou a humanidade para a perdição, mas sim para a salvação. Agora, sempre tem a batalha, sempre vem o mal, ele está no homem, porque no Éden nós já fomos vendidos, né? Mas a gente tem possibilidade de vencer esse mal em Deus. É sempre Deus, ele favoreceu o homem, ele se aproximou quando o homem pede ajuda, né? Então, nesse caso aqui, não é diferente, né? A gente sabe que, como Deus mesmo disse ali, tem 2 povos, né, no teu ventre. A gente já dá até de entender aí que é como que Deus ele deu uma chance para o mal. É como que seja assim. Não é que ele dê, é que o mal tem um direito no homem. O mal está lá no homem. O que é mal? É a queda do homem. Né? Então o inimigo, o homem caiu pelo um conselho dele, ele ficou com um direito. Aí a gente entende isso sempre, que tem um ali, sempre do lado do bom, que querendo fazer o mal. Então quando a gente vai ver o que eu falei mesmo de Caim, Abel, depois teve que nascer outro para substituir Abel. E Caim era o coração do maligno. Né? Aí quando você vai ver aqui, da mesma forma, vai trazer Abraão aí, Abraão trouxe Ló, que não dava muito certo com ele ali. Ele sempre pendia para o lado da avareza, para o lado do mal. Então essas coisas sempre vai estar ali, lado a lado, né? E você tem que aprender a lutar com isso aí, né? Para que você não se envolva, né, com esse mal, né? E pode escapar, como disse o próprio Deus para Caim. Não, se tu quiser, tu vence isso aí. Né? Então, essa questão aí, nós temos que... no exemplo de Abraão, ele sempre teve essa característica de pacificador. Então, dentro da nossa família, nós também não podemos estar contribuindo, acendendo essa chama do conflito. Pacificar, porque os conflitos vão acontecer. Mas a virtude de pacificar, esse é o nosso papel. Né? É exatamente o que está aí na verdade prática. Exatamente. Para não incitar, você não incentivar, você não induzir, né? É que está aqui, deixa eu ver aqui. A preferência de filho dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, promove, significa incentiva, abre brecha, concorda, sei lá, dá um empurrãozinho aí para que isso venha acontecer, entendeu? Então, os filhos se criam ali já com aquele incentivo. O papai tem preferência por um e por outro, eu também não gosto do meu irmão, eu também não gosto do tatá, ou seja, incentiva esse lado aí de divisão, né? Porque não é que as pessoas sejam igual, todo mundo é desigual, mas nós temos que respeitar uns aos outros. Você tem que suportar uns aos outros, entendeu? Então, até Paulo mesmo, ele fala isso, suportai, né, uns aos outros. Porque você tem que suportar mesmo, com a paciência e tudo, não é assim? A questão desse estudo e dessa amostra desses pontos negativos é porque a Bíblia não esconde, né, nem as virtudes desses personagens, desses heróis, e nem esconde os erros cometidos. Nessa questão desses 4, que é dessa família, né, o casal, nós podemos observar que Isaac,
ele não buscou o discernimento espiritual na hora de dar a bênção para o filho que não era o filho que ele, na realidade, porque ele já não enxergava. Mas é aquela questão, a gente saber dessa dependência de Deus em todos os momentos, porque foi algo ali muito sério, foi algo que ele dispensou de forma que não era para ser. Ele mesmo depois, quando tudo veio à tona, que a gente vai estudar logo em seguida, ele ficou com certeza com o coração muito aflito. Então faltou nele, nesse pai, o discernimento espiritual. A mãe, falta-lhe o quê? Sabedoria. Ela não, a sabedoria, ela te dá o equilíbrio de usar aquilo que Deus está te favorecendo no tempo certo, na hora certa. Ela dá capacidade de espera, de discernir. E já Esaú é a precipitação. Ele queria a qualquer custo, era primeiro comer. Ele vendeu a primogenitura. Ele vende de forma tão barata aquilo que é sagrado, aquilo que é um privilégio, ele não aquilo valorizou. que é rico. Porque se os pais têm 5, 6 filhos, o privilégio é dele, essa primogenitura, e ele se desfez disso sem nenhum sentimento. E Jacó, ele se valorizou, correu atrás, achou a brecha, ele juntou. Mas fez errado porque fez numa hora. O incentivo da mãe ali, a ansiedade também, e o pai já ia abençoar o outro, ele se apavorar, mas rapaz, será possível vai ficar? Né? Então a gente percebe. Esse lado lá, perde a confiança em Deus. Nessa hora você se apavora e entra pela carnalidade. É um desafio que nós temos diariamente. O conselho é que não façamos nada fora da direção de Deus, porque isso pode ser muito penoso. Você vê que Jacó, nesse quesito aí, nessa situação aí, ele aprendeu. Porque ele buscou a Deus direitinho, que ele fez também a trocagem no sentido dos filhos de José. Quando ele foi abençoar o primogênito, quando José colocou do lado da mão direita dele o primogênito, ele trocou de mão. Não é esse. O José questionou. Pai, não é esse não, porque o primogênito é do lado direito. Aí ele trocou de mão, mas esse mesmo, é assim mesmo que é para ser. Ele falou, porque ele buscou discernimento. Trocou da mesma forma que foi trocado Jacó com Esaú, ele trocou também o Jacó no final. O primogênito não ficou com a benção, não. Ele trocou de mão, né, assim. Ele abençoou o contrário, assim. E o José repreendeu ele e disse, não, tá certo, é assim mesmo, é para ser. Então, nisso aí ele buscou o entendimento. Então tem que buscar em Deus para saber o que Deus quer, né? Fazendo a vontade de Deus está tudo certinho, né? É isso aí, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Romanos 12, 2. Deus nos abençoe. Vamos aqui para o nosso intervalo e daqui a pouco voltamos já ao segundo tópico. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e em breve vem me buscar. Se eu confiarei por esta terra de além, lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá
está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço aciam, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por esta terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E ser tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por esta terra de além. Ela terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Conflito familiar. Está dividido em 3 subtópicos. Vamos ao primeiro subtópico, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Gênesis capítulo 25 e versículo 21. Aqui pode trazer vários exemplos, né? Não é só esterilidade. Hoje não tem isso aí, mas outros pontos, né? Que às vezes a mulher ou o marido rejeita o outro. É uma rejeição interna ali que começa, né? É interna que começa a externar. Exatamente. Que você tem que controlar isso com o poder de Deus, pedindo ao Senhor, não quero isso não. Né? Faz assim, muda esse negócio aqui, essa direção, né? E acontece às vezes das pessoas, acho que não pede isso, porque Deus tem poder, quando você quer, Deus faz. Né? Então, assim como muda a natureza, muda no sentido de controlar, você controla uma rejeição de uma pessoa. Né? Que a gente vê aí marido, às vezes deixa a mulher porque está gorda, não sei o que lá. Aí, do mesmo jeito, é mulher, né?
Ah, esse marido é ruim, que rapaz, é o ponto de tão ruim que Deus não muda esse cabra. Então, quando a pessoa não dá lugar mesmo, é uma coisa. Nós estamos falando em família cristã, nós estamos falando aqui. Ou seja, família que acredita em Jesus, que acredita em Cristo, que tem a palavra de Deus. Então, dentro desses exemplos aqui, nós vamos, exemplo aqui dele de orar, né, para até resolver o problema. Então, a gente vê muitas mulheres, né, que marido diz, não, meu marido era assim, assim. Eu, exemplo da minha mãe mesmo, a minha mãe foi crente aí uns 30 anos, e o papai não era, nós não era. E ela insistiu ali, orando, sozinha, batalhando dentro de casa. Quer dizer, o papai morreu, né, batizado nas águas, crente. Quer dizer, ganhou, final, a batalha, venceu a batalha. Aí se fosse outro, eu vou deixar esse caboclo que não, né? Então esse lado aí, aqui dá da gente encaixar isso aqui, porque a oração muda as coisas, né? Jeremias 33, 3 nos aconselha a fazer isso. Clama a mim, Deus, né? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Exatamente. Então esse é o caminho da dependência, o caminho da obediência, é estarmos indo a Deus, colocando todos os nossos dilemas lá. Exatamente. O segundo subtópico, conflito, e os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis capítulo 25 e versículo 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Salmo 127, versículos 3 a 5. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Gênesis capítulo 25 e versículo 23. A gente nem veio comentar o que eu já falei aqui, mas parece que é isso. Sempre o inimigo ele tem um direito ali. Por quê? Eu digo, ele é dominado, mas ele nasce primeiro. Ele tem a prioridade, né? Então você vai ver, eu vou tornar a falar aqui de novo, Caim nasceu primeiro, mas o coração do maligno. Veio Abel em segundo, mas dominou. Até hoje, diz o escritor aos Hebreus, que até hoje ele dá testemunho da sua fé, né? Do seu... da maneira de agir com Deus, né? Então, aí depois vem Ló, você vê que ele teve a preferência. Não, se tu for para a direita ou para a esquerda, tu que diz aí. É a preferência. No final, quem ganhou? Abraão. Aí você vai ver aqui, ele nasceu primeiro, Esaú. Mas Deus já disse logo, ele vai perder. Ou seja, quem vai dominar mesmo é o segundo. Então, assim, aí você... Por isso que a gente, muitas vezes, só tem que fazer a vontade de Deus mesmo, porque você não vai compreender humanamente falando. O próprio Deus já dizia antes, 2 povos aí, tem a parte que não obedece e tem a parte que me obedece. Tem a parte que eu vou abençoar, que vai andar nos meus caminhos, e aquele que não vai querer. Quer dizer, então...
pouco você pode fazer no meio disso aí. Agora não deve meter a mão mesmo. É o caso do Abraão com Ló. Ele não fez nada para que o Ló se matasse lá. Porque você vê que ele perdeu mesmo. Para onde ele foi, era uma terra boa, mas não venceu. Abraão ainda defendeu ele uma vez, na segunda vez foi o anjo mesmo que condenou tudo. Quer dizer, então tem esse lado assim que eu quero falar aqui para a gente aprender a lidar com isso. Porque tem gente que ele não vai ter jeito mesmo. Não tem, mas você vai lidar com isso aí, você vai aprender a lidar com isso aí. Se ele não quer, é problema dele. Agora, é o caso, se você for ver, um exemplo aqui de Jesus com o Judas Iscariote. Ele deu privilégio a ele, no sentido, assim, o único que tinha cargo ali. Como ele viu que ele era avarento, ia vender ele e tudo, ele deu logo o cargo de tesoureiro para ele. Não, vou botar o dinheiro na tua mão para depois não dizer que é porque tu não tinha dinheiro. Quer dizer, então você vai ver que... E ele suportou ali até o final, quando ele entregou ele, tudo, com paciência. Quer dizer, quem se matou foi ele lá, não tem nada a ver. Então é uma coisa assim que nós precisamos aprender a lutar contra o mal. Porque se você é como Paulo diz, não podemos lutar contra carne e sangue. Se você entrar nessa briga carnalmente, que é o caso deles aqui, querer resolver o problema, dá errado. Sempre pagam as consequências da intervenção ali, errada, humana. Né? A intervenção humana sempre vai dar errado, não dá certo. Aí, diga aí. Terceiro subtópico, sim, né? Uhum. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis capítulo 25, dos versículos 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, e por isso primogênito, Esaú, serviria o menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaque achava que logo morreria, por isso preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção, praticada pelos pais de Esaú e Jacó, produziria um grande conflito na família. Sem dúvida alguma, né? Aí você vê que mesmo ela sabendo disso aí, eu acredito que Isaque sabia também, que ela não escondeu isso aí. Ela não, com certeza ela revelou, né? Que Deus falou para ela. Então eles, sabendo disso, não era para eles ter feito assim. Não era para ter essa... passar para eles essa divisão. Porque é incentivo, é o que diz na verdade prática aí, né? Uhum. Que induz essa divisão entre os filhos, porque o pai incentiva isso aí, né? Quando ele faz essa preferência por um, né? Que por natureza a gente já tem esse instinto. Com certeza. Né? De preferência. Você... Né? É de disputa. O casal, por exemplo, a minha preferência de comida é essa, a minha preferência de lugar para passeio é esse. Então, cada um tem a sua, mas se a gente estimular isso dentro da família, já se torna um dano muito grande. Por mais que a gente perceba, e é aí que entra a pacificação, você entrar com o conselho da palavra para que aquilo diminua e não fazer com que aflore esse sentimento.
de disputa, de discórdia e intermináveis conflitos. E você levar em conta esse respeito, essa honra, né? Aí, quando eu fico assim, quando eu vejo o apóstolo Paulo dizer, considerai os outros superior a si mesmo. Isso é uma palavra muito linda. Já pensou se você conseguir considerar os outros superior a ti? Porque você quer ser sempre superior. Então eu vi o Mark Murdock, não sei se eu falei meio parecido o nome, que é difícil, assim, ele dizendo que quando eu vejo uma pessoa, eu vejo nele uma coisa que eu não sei, que eu preciso aprender. Isso é isso aí que é considerar os outros superior a si. Ou seja, ele tem alguma coisa que eu não sei que eu preciso aprender nele, com ele. Então você vai ser sempre um dependente de aprendizado. Exatamente. Com isso você vai se enriquecendo. Já pensou se eu tiver a sabedoria de cada pessoa, aquilo que é melhor dele, que ele sabe que eu não sei, eu aprender dele? Isso aí, que sabe eu não vou ser, né? Então quando eu considero que alguém sabe mais do que eu, vou procurar aprender com ele. Agora, quando eu me julgo sabedor, que é o caso que o próprio Jesus disse, te dou graças, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e inteligentes, que se acham, e revelado a essas criancinhas, ou seja, eles se submeteram a aprender, mas esses que se acham sábio e inteligente não querem. É isso que Jesus estava dizendo. Aquele que acha que pode, não pode. Aquele que se exalta a si mesmo será abatido, mas aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Então é isso aí. Essas coisas aí, isso é importante. Dentro do trabalho, no lar, em qualquer lugar, você tem que fazer isso. Não querer os primeiros assentos. Jesus, ele falou isso. Então, você esperar a tua vez. Não, eu não vou meter a mão aí aonde não cabe, né? Vou esperar a hora. Então, isso é bom, em todos os sentidos, né? A humildade cabe em todo lugar. Exatamente. E aquilo que Deus tem para mim, só eu mesmo posso afastar, posso tirar, posso eliminar, porque às vezes a pessoa atribui a B, fulano tirou a oportunidade. Não, se você ainda não teve esta oportunidade, é porque ainda não chegou a hora. Ainda há algo a se aprender no processo dessa espera, né? Às vezes a gente está esperando, sabe que Deus tem uma promessa para nós, mas a gente é reprovado. Aí a gente vai fazer o quê? Repetir aquela disciplina. Você pode se omitir a isso, não se aproximar da promessa, entendeu? Uhum. Você com medo de alguma forma, você se omitir. Ou você pode passar da promessa, você pular isso aí. O que é isso? Quando Paulo diz, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não queira ir além, que saia, não querer saber além daquilo que Deus... da fé que Deus deu a cada um. Mas sabe com temperança, na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, você não colocar o carro na frente dos bois, você não avançar. Porque você passa de Deus, porque eu tenho que andar olhando para Jesus. Ou seja, ele está na minha frente, nas pisadas dele. Se eu ultrapassar isso, o que é isso? Eu passei da promessa, eu passei da palavra, eu não obedeci a palavra, eu não fui freado pela palavra. E eu passei disso aí. Ou eu me omiti de cumprir a palavra. Deus está dizendo, vamos, e eu quieto, amarrado. A mão cansada, com o joelho desconjuntado, aquela coisa. Fico me reclamando, nenhum reclamão, eu me esqueço agora como é. Nenhum que se reclama tem direito ao reino do céu. Maldizente, a palavra é maldizente. Nenhum maldizente. Nenhum maldizente tem direito. O reino do céu. O que é maldizente? É aquele dengozinho que quer ser carregado no braço, entendeu? Então é isso aí, vamos aqui
terceiro tópico, né? Terceiro tópico. O problema da predileção por filhos na família. O primeiro subtópico, Esaú, o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis, capítulo 25 e versículo 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Gênesis 49, versículo 3, Salmos 78 e 51. Por isso, Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Exatamente. É com Deus, né? É aquela coisa, quando Deus age, Ele não fere ninguém, né? Ou seja, principalmente o que está certo. Vamos dizer que tem alguém errado, aí, injusto, aí com alguém, então esse alguém que está ferido, ele não fere o outro, não fica ninguém ferido na história, porque Deus ele age com justiça, né? Então não prejudica ninguém. É aquela questão de o inimigo vem matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância, não vai ter prejuízo, né? Então o homem, quando ele interfere numa coisa, sempre ele traz um prejuízo. Ele traz dor, ele traz divisão, ele traz preferência, ele traz esse tipo de coisa aí, né? Aí por isso temos que ter essa sabedoria, né? Vamos para o segundo subtópico. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa, sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira. Gênesis capítulo 26, versículos 34 e 35. Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de bode e verti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. É aquela coisa, ela não esperou mesmo, ela se apavorou, ela, né, como tinha preferência e assim até a promessa mesmo de Deus, né? Ela sabia que era Jacó, né, que tinha a promessa, então ela achou que Deus não ia resolver o negócio. Olha isso, Senhor, já estão tomando do homem, ó. Mas é assim, a gente tem que confiar no Senhor e saber que a vitória vem. E você tem a promessa, não se preocupe não, parece assim que vai acabar tudo, parece que não vai se cumprir, mas vai se cumprir. É claro que tem que buscar a Deus, porque senão pode acontecer esse caso de você se omitir, de você não entender que Deus está dizendo para você agir. E tem hora que Deus diz, não, deixa comigo. Então é por isso que tem que buscar o discernimento, a compreensão. E Deus não deixa o homem enganado quando ele está em dúvida, né? Realmente está em dúvida, né? Agora o caso dela aí, ela com certeza não buscou, não. Quando ela buscou para saber por que os meninos brigavam lá, Deus disse, né?
Mas nessa hora ela, acho que a de rapaz, eu não vou nem buscar, não pode Deus mudar aí mudar essa bênção, eu não quero que mude não, eu vou agir eu mesmo. Então é uma coisa meio assim, entendeu? Meio humano mesmo. Me parece bem comum essa falha, né? A precipitação já veio de lá, de Sara, agora se repete em Rebeca. Agora imagina o cuidado que nós temos que ter nesses últimos dias. Exatamente. Porque eles eram uma referência de ter relacionamento mesmo firme com Deus. E nós que às vezes somos levados pelas ondas, pelas circunstâncias, pela cultura, que não é, nós não vivemos numa cultura de fé inabalável, né? Então a gente precisa desenvolver isso, e aonde você precisa mentir, enganar, diminuir outro, você já tem que ter essa certeza. Eu não devo avançar nesse projeto porque Deus não aprova, é reprovado por Deus. Embora Deus esteja nos levando para aquele destino, mas eu não posso interromper com as minhas próprias mãos, né? Exatamente. Mas o bom é que, independente dessas falhas, Deus nos perdoa. Com certeza. E a gente consegue. Tropeçou, levanta, reconhece suas falhas e segue caminho que o propósito de Deus ainda vai se cumprir lá na frente, porque apesar das falhas, mas Isaac é um patriarca, né? E uma aliança perfeita que Deus... É porque o homem falha mesmo. Exatamente. Aí vamos aí, o terceiro subtópico já... Problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. Está em Salmo 127, versículo 3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, conforme Efésios capítulo 6, versículo 4. Exatamente. Responsabilidade no Senhor. Os filhos também no Senhor. Isso significa o quê? Na palavra. Fora da palavra não tem. Conclusão, né? Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Está em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles. Efésios capítulo 6, de 1 a 3. E os pais não devem provocar ira aos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Graças a Deus, nós já estamos aí finalizando mais um programa. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou durante esses minutos aí. E eu espero que você tenha aprendido, né, com o comentarista da revista e com nós também, nosso comentário aqui. Que você possa buscar no Senhor. Sempre uma decisão, qualquer decisão de um cristão, de uma pessoa que acredita no Senhor, ele tem que buscar primeiro no Senhor. Eu sempre digo que até pequenas viagens que eu vou fazer, qualquer decisão assim, sempre eu oro pedindo ao Senhor para isso, para que a gente erre menos.
porque não tem como o homem não errar. Mas tem erros que traz consequência, que é o caso aí, que vai para a eternidade quase, no sentido geração a geração, né? Mexe com muitas gerações, né? Esses erros aí, que é o que cometeu Abraão aí, você vê que até hoje está aí. Isso aí eu acredito só vai resolver quando Jesus voltar. Então, mas é isso aí, que nós venha buscar essas decisões no Senhor, fazer a vontade do Senhor. Você vê que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados pelo seu decreto. O que é isso? Aqueles que dão ouvido à palavra. Dá ouvido a direção do Senhor, ou seja, os conselhos do Senhor, os projetos do Senhor na sua vida. É isso aí. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Amém. Deus nos abençoe.